Gostaria que todos abrissem lá em Deuteronômio, no capítulo 32. Deuteronômio, capítulo 32. Pela graça de Deus, hoje terminaremos o Cântico de Moisés, que está ali dos versos 34 até o 44. Ainda não terminaremos o capítulo, mas falaremos desse final impressionante desse cântico. Deuteronômio, capítulo 32, dos versos 34 ao 44. Prestem bastante atenção. Não está isto guardado comigo? Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhe hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e se compadecerá de seus servos, quando vir que o poder deles se foi, e não há preso nem desamparado. Então dirá: onde estão seus deuses? A rocha em que confiavam? De cujos sacrifícios comiam a gordura, e de cujas libações bebiam vinho? Levantem-se e vos ajudem, para que haja para vós esconderijo. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato, e eu faço viver, e eu firo, e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão, porque levantarei a minha mão aos céus, e direi: eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente, e se a minha mão travar o juízo, retribuirei a vingança sobre os meus adversários, e recompensarei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros, desde a cabeça haverá vinganças do inimigo. Jubilai, ó nações, o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários retribuirá a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. E veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Num. Até aqui, vamos mais uma vez a Deus em oração, pedindo que ele nos oriente, nos conduza pela sua palavra. Senhor, profundamente gratos, ó Deus, por podermos receber a salvação bendita e também, ó Deus, todas as ordenanças quanto àquilo que é necessário, ó Deus, da forma como viver, de que devemos viver, de como devemos nos portar, ó Deus, para honrar o Senhor e ainda, Deus, sobre tudo concernente à nossa salvação, aqui, Deus, revelado pelo Senhor na sua palavra. Que nós, ó Deus, então, a partir desta palavra, palavra do Senhor, ó Deus, que saiu da sua boca, possamos aprender, sermos exortados, sermos moldados, ó Deus, ao seu caráter. Por favor, ó Deus, fala conosco por meio da sua escritura. Fala, ó Deus, até mesmo me usando, que eu não venha, ó Deus, atrapalhar os meus irmãos. Pelo contrário, que Deus, o Senhor, possa, ó Deus, iluminar a mente de cada um. Que o teu Espírito Santo seja conosco, nos oriente, nos trate, ó Deus, verdadeiramente. Comova, ó Deus, os nossos corações. Tira, ó Deus, toda dispersão, toda falta de cuidado, ó Deus, com esse momento. Possamos, ó Deus, como um só corpo, recebermos, ó Deus, o alimento que vem da parte do Senhor. Assim nós pedimos, confiados, explorados em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, constantemente o homem, né, arroga para si e detém, né, o poder sobre a sua história, o seu futuro, não só, né, a nossa geração, não só nós que estamos aqui, mas ao longo, né, de todo o tempo que nós vemos, né, sobre o homem é que ele pensa que tem poder, o domínio e ainda, né, que ele é a força motriz por trás, né, de toda a história e todos os desdobramentos, né, todas as coisas que acontecem no mundo, ainda que para mal, ainda que para bem, são parte, né, então do que o homem faz, do que o homem deixa de fazer. E exalta assim, né, os seus feitos. Mas aqui, no Cântico de Moisés, que nós temos observado e vamos continuar a observar hoje, fica claro, né, que a única força eficaz no mundo é verdadeiramente o nosso Deus. A história, né, está repleta aí de povos, nações, muitos, né, hoje destruídos, alguns quase esquecidos, talvez não só esquecidos tão somente para que saibamos, né, que um dia se exaltaram, um dia pensaram que eram mais do que eram, né? Que além de instrumentos, eles mesmos eram poderosos, por sua própria natureza, eles tinham força,
e hoje, né, não estão aí, hoje destruídos, como eu disse, quase esquecidos. E nós temos, né, esses exemplos na história de nações que pensaram assim, muitas, né, na escritura, o que fica ainda mais claro, mais tranquilo, né, de entendermos. Aqui, né, nós temos essa cena, mais uma vez, que eu quero trazer vocês dentro desse cântico, não essa cena de filmes, né, bem bonita, quando uma pessoa, no fim da sua vida, um pai de família, chama os seus familiares e diz, né, palavras bonitas de consolo, de esperança, de amor ali, talvez, palavras doces, mas é uma coisa um pouco mais, uma novela dramática que Moisés chama, né, a igreja, chama ali Israel ao pé, né, da sua boca para falar no ouvido deles: vocês são muito difíceis, muito ruins. Eu sei quem vocês são. E por causa disso, eu vou deixar um cântico aqui para vocês. Por conta dessa natureza ruim de vocês, esse cântico vai ajudar vocês. Esse cântico vai ajudar vocês a lembrarem-se, né, dessa realidade de quem vocês são, especialmente se lembrarem, né, de quem é Deus, e isso livrará vocês. Talvez não seja, né, a palavra mais doce de ser dita, mas como um pai amoroso, né, e Moisés aqui nessa função, nessa figura de pastor que Deus mesmo instituiu, como vimos semana passada, ele chama, né, essas pessoas ao cuidado. Olha, mais do que palavras doces e belas, vocês precisam, né, cair na real. Talvez antes do juízo, seria melhor que fosse assim, quem sabe, né, se lembrando disso. Hoje, cada um de nós temos essa oportunidade de vermos, né, essas palavras e andarmos por elas. Mas talvez mesmo que no meio do juízo, Deus pode te alcançar então com essa verdade e você clamar pela misericórdia dele e você ser livre. E nós vimos, né, que este cântico é primariamente, né, apesar da dureza aqui e do peso, sobre a misericórdia de Deus que pode alcançar o seu povo, né, em qualquer situação. Já disse, né, também em outra ocasião que talvez o ideal fôssemos olhar para todo esse cântico de uma única vez, mas hoje mesmo eu mais uma vez temo que esses poucos versos aqui que a gente selecionou, 10 versos, sejam muito, né, para uma hora aqui de exposição no máximo, mas peço, né, que vocês leiam depois o cântico todo de novo e hoje nós vamos tentar lidar com essa parte final. Mas eu lembro, né, do verso 44. É o cântico de Moisés. E veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Num. Moisés recebeu esse cântico, nós vimos isso no capítulo 31 aqui de Deuteronômio. Sim, era um cântico, algo para ser cantado, de modo que ficasse ainda mais fácil, né, das pessoas se lembrarem dessas verdades. E o fato de nós não cantarmos ele não é exatamente um problema. Nós precisamos entender que, dado como cântico, é para ser memorizado, é para ser lembrado. Ou seja, prestem muita atenção. Mais uma vez com esse texto, é um texto que Deus reforça. Olha, lembrem-se, ao longo da vida de vocês, ao longo do que vocês passarem, lembrem-se dessas coisas. Se não pudermos, né, cantar isso, pelo menos que nos esforcemos então para relembrar dessas coisas que estão aqui. E a melhor coisa que nós podemos fazer, né, é primeiramente prestar bastante atenção, né, no que eu estou dizendo. E junto com ele, né, Josué, o que seria agora, né, líder da nação daqui em diante, também faz isso, né, em conjunto com Moisés e dá aquele cântico, né, junto com Moisés. Relembrando brevemente, né, o cântico começa no verso 1 desse capítulo 32, e nós vimos, né, aquela figura de um tribunal mesmo, onde nos versos 1 ao 3, né, as testemunhas são convocadas, nos versos 4 ao 6, o ofendido, né, é identificado, a saber, né, o próprio Deus. Dos versos 7 ao 14, é destacado o que o ofendido, né, o seu caráter, o que ele faz, quem ele é e o quão bom ele é para aquela nação. E então, do 15 ao 18, frente a quem ele é, as terríveis coisas, né, que os ofensores fizeram. Finalmente, do 19 ao 25, nós vimos as penalidades, como Deus derrama o seu juízo contra aqueles que o ofendem. E então, nós começamos a ver já semana passada, a partir do verso 26, Deus demonstra sua absoluta misericórdia com todo aquele povo, que destacando, né, então que o fim não é o juízo, mas a última palavra de Deus é a misericórdia. Do 26 ao 33, nós vimos algo que Deus está destacando a misericórdia, mas faz com uma menção anterior, olha, será que vocês não estão percebendo? Será que vocês não estão entendendo? E ali nós temos, né, Israel que é carente de discernimento, que não percebe, né, as coisas como elas são. E então, aqui, né, mais duas sessões que nós temos, ainda dentro deste grande ponto aqui da misericórdia, o 34 ao 38, que é a alegria e a liberdade dessa restauração, e o 39 ao 44, ou 43,
demonstra, né, e defende a vingança, né, que ele faz contra aqueles que são maus. E mais uma vez isso tem por objetivo ser misericordioso com o seu povo e trazer, né, glórias para si. No final do capítulo ainda nós vamos ver num momento posterior, fala, né, o relato de Moisés entregando tudo isso e então Deus falando que ele vai morrer. Depois então de Deus demonstrar todo o seu favor para o seu povo, todas as suas maravilhas, os seus feitos, ele é traído por eles que vão atrás de falsos deuses. Ele então, né, anuncia suas punições, que são terríveis, pesadas, e além de várias coisas, né, ele diz que vai suscitar, além de várias punições, que ele vai suscitar os inimigos contra eles. E é muito importante, né, que nós nos lembremos ah, dessas coisas aqui, do que está em vista anteriormente, e Deus se apresentando com misericórdia, né, nessa parte final aqui também. Os juízos de Deus contra esses maus, mas também contra, né, o povo quando não vai, né, atrás de Deus. Como eu disse, né, nessa parte logo antes aqui do nosso texto, Deus mostra, né, que a tolice do povo em não perceber, né, o juízo que estava acontecendo ali. Como pode, né, vocês vão ler alguns versos antes, um perseguir a 1000 ou dois perseguirem a 10.000, se o Senhor mesmo, né, não entregasse vocês? Como assim, né? Um exército inteiro é posto em retirada por um único homem ou dois homens, de medo, né? Falamos até sobre exemplos bíblicos, né, dessa situação. Até os inimigos sabem que Deus é a única rocha, o Todo-Poderoso. E esse é um ponto muito importante, né, que ele passou por longo de todo o capítulo, cita também nos versos que nós lemos, que Deus é uma rocha incomparável, inabalável, eterna, único. Mas esses inimigos, e aqui eu estou chegando já próximo do verso 32, 33, são como, e é o que nós vimos, né, logo antes, são comparados, né, com Sodoma e com Gomorra, são venenosos, peçonhentos, são terríveis, né, e desprezam a Deus. Até mesmo, né, Israel, em muitos momentos da sua história, é comparado, né, essa figura de uma vinha, de uma plantação, é comum, né, nos escritos proféticos, e disse, né, então, por exemplo, Jeremias capítulo 2, Isaías capítulo 5, que Deus arrumou um lugar, criou uma vinha, plantou uma vinha, e era esperado, né, que ela desse boas uvas, um fruto doce, mas ela dá então, né, uvas amargas, ou um fruto mau, um fruto ruim. Essa é a realidade, né, dos homens que vão contra Deus, é um fruto ruim, um fruto terrível. É isso que Deus está falando em 33, que antecedem o nosso texto. Mas finalmente nós chegamos então ao verso 34. Frente a essa realidade, olha, não sejam tolos, percebam a realidade do que está acontecendo. Esses inimigos e vocês mesmos têm sido uma vinha, né? Terrível, uma vinha peçonhenta, uma vinha venenosa. E no verso 34, não está isto guardado comigo, selado nos meus tesouros? Deus está aqui se referindo, né, a essas atitudes más, a essa maldade, a essas coisas ruins, aos maus, né, desígnios, a desobediência, né, desses. Ele sabe muito bem o que foi feito e ele não se esquece. E ainda, né, que a sua ira pareça estar se demorando, tudo isso, né, que está selado, selado nos tesouros, guardado com ele, não será esquecido e será trago, né, à tona no momento do juízo, seja nessa vida ou na vida vindoura. Sabe, lá em Eclesiastes, no capítulo 12, 13, diz, né, e vocês podem conhecer esse texto, de tudo que têm ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. E no verso 14, porque Deus há de trazer juízo toda a obra, de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. O sábio sabe, ele trará essas coisas à tona. Ele trará, né, essas verdades, até o que está encoberto, sejam obras boas, sejam obras más. Por isso, essa é a sabedoria. Tema a Deus e guarda os seus mandamentos, porque ele sabe muito bem o que você está fazendo. Em Apocalipse, no capítulo 20, também não precisa abrir, mas a partir do verso 11, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu
o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Muito cuidado. Deus, né, julga e julgará. E essa é a visão, né, de Apocalipse 20, o juízo final, um grande trono branco, onde Deus se assenta, né, como juiz. O próprio Cristo ali para julgar todas as coisas. E ele julga segundo as obras, e todas as obras estão escritas, até as encobertas, como diz Eclesiastes. Todas essas coisas diante do nosso Deus. E vejam, né, que pesado. Seremos todos julgados. E aqui ele diz, né, que até os mortos, então todos que já morreram, todos que morreram, né, como diz aqui, no mar, em outro lugar, na terra, e até aqueles, né, que as almas foram para o inferno. E o inferno, né, não é o estado final, mas um estado intermediário. Deus trará todas essas pessoas, colocará elas diante de si e julgará cada uma, né, segundo as suas obras. Aí sim, para encaminhá-las para a destinação eterna, segundo as suas obras. Vamos falar mais um pouco disso depois, né? Mas o peso é que é pelas obras mesmo que as pessoas são julgadas. E a verdade é que todos têm obras más. Para que nós, né, não nos desesperemos na medida em que eu avanço aqui no texto, é claro, né, que aqueles que confiam em Cristo, como o próprio texto de Apocalipse diz, seus nomes, né, estão escritos no livro da vida. As suas obras, né, ou eles mesmos são lavados com o sangue de Cristo Jesus. Sobre eles, né, está o selo de boas obras, do que Cristo fez, não do que eles fizeram. E eles são julgados, né, segundo as boas obras de Cristo, encaminhados então, né, para o destino eterno, maravilhoso, o paraíso junto com Deus. Mas todos os outros que não estão selados por Cristo Jesus, vejam, são julgados segundo as suas terríveis obras e encaminhados para o lago de fogo, que é a destinação eterna. E no verso 35, voltem lá para Deuteronômio, minha é a vingança e a recompensa ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhe hão de suceder se apressam a chegar. Eu preparei boa parte do nosso sermão aqui hoje no verso 35, porque o Novo Testamento vai citar esse texto diretamente pelo menos duas vezes, Paulo, né, vai citar ele. Nós vamos observar essas duas vezes, mas vamos entendendo aqui, né, aqui a questão por partes. Primeiro, né, precisa ficar claro, né, eu quero lembrar o que Deus está mostrando, né, o que o pastor Jim estava falando ao longo da liturgia, em Isaías, né, no capítulo 10, também não vou pedir para abrir, mas lembre-se, né, que Deus usaria os próprios inimigos para vencer, né, para lutar contra Israel, para que eles, né, então, esses inimigos fossem usados, né, com instrumentos e venceriam a Israel, ou seja, o seu povo seria derrotado, mostrando, né, e derrotas terríveis, acachapantes, de modo, né, que fosse bem claro que foi Deus que trouxe aquilo dali. E Israel entenderia, né, então, que Deus fez aquilo. Algumas vezes Israel realmente percebe, eu citei um exemplo, né, em Josué. Israel percebe o seu pecado, se volta atrás, percebe que foi Deus que fez. Tantas vezes, né, eles estão completamente cegos. Junto com isso, ao mesmo tempo, né, aquelas nações que eram usadas como instrumento de vingança não poderiam se ensoberbecer. E pelo contrário, se fazendo, né, sendo instrumentos de Deus, eles quisessem destruir o povo de Deus, e fazendo isso com soberba, com arrogância, cheio de pecados, né, contra a lei de Deus, cheios também, né, das suas idolatrias, Deus também os abominaria. Deus, né, não se agradaria também dessas nações. Salmo 11, né, que nós cantamos, Deus abomina, Deus odeia esses que fazem mal, que querem destruir o seu povo, que querem acabar, né, com a herança do Senhor na terra. E aqui, né, um ponto que eu já citei, mais uma vez nós vamos passar talvez um pouco por alto, mas o que fica claro aqui, né, é a soberania de Deus sobre todas essas coisas, como ele tem tudo isso nas suas mãos, e ao mesmo tempo, uma verdade bíblica, né, revelada, a responsabilidade do homem, total responsabilidade do homem em relação aos seus pecados e aos seus feitos, né, maus. Lá no capítulo 10, né, de Isaías, Deus é soberano, ele enviou a Síria, mas nós vimos, né, ficou muito claro na leitura até o verso 19. Até o 13, né, já dá para perceber. Ela é culpada pelo seu erro, pelo seu pecado. Deus é completamente soberano e o homem é
completamente culpado pelo seu pecado. Essas são verdades bíblicas absolutas, colocadas, né, diretamente na Escritura, e ainda que não façam sentido, né, na nossa cabeça, assim que o nosso Deus revelou, assim que nós devemos entender. Pensar fora disso daqui, dessas coisas, é incorrer, né, em erro, muitas vezes até em heresias. Então, né, juntando aqui o verso 34 e o verso 35, Deus, né, tem tudo isso guardado e ao mesmo tempo, então, ele guarda, né, tudo isso e ele trará vingança. Ele retribuirá todas as obras más. E o motivo, né, de Deus fazer isso é porque ele zela pelo seu nome, ele zela pela sua glória. Ainda, né, que os homens pisem, ainda que o próprio Israel, ainda que a própria igreja pise, né, o nome de Deus, não dê glória a Deus, Deus não permitirá, né, que o seu nome seja blasfemado. Essa semana eu e a Thaís estávamos ouvindo, né, a Bíblia e para lembrar, né, aqui de um texto, nós estávamos ouvindo 1 Samuel. Apesar de estar ali em Samuel, né, já chegando nos tempos dos reis, é contada uma história ainda dos tempos dos juízes, quando Eli, né, era juiz e sacerdote em Israel. Conta a história, né, que os filisteus se levantaram, conta a escritura, que os filisteus se levantaram para guerrear contra Israel e Israel é derrotado, mas eles trazem a Arca da Aliança, que falava, né, sobre a presença de Deus no meio do povo. Eles louvam, né, a Deus por causa da arca que estava ali, mas quando, né, começa-se a batalha, os filisteus prevalecem e destroem Israel. E o motivo estava muito claro. Nós temos uma daquelas épocas negras de Israel, a começar, né, dos filhos de Eli, que pervertiam o juiz de Israel, e toda a nação estava indo atrás de falsos deuses, é o que depois Samuel vai exortar eles para que não fizessem. E a gente sabe, né, as terríveis idolatrias que eram cometidas no meio daquele povo naquele período, eles são derrotados naquela batalha. A arca de Deus é levada lá para a cidade dos filisteus. Israel é derrotado, confundido. Quando a notícia chega, né, lá para Eli, Eli cai, né, de pescoço no chão, quebra o pescoço, morre. A filha, né, uma das noras de Eli, tem dores de parto, seu filho nasce, e aí tem até aquele relato no final do capítulo 4, e ela chama o seu filho, né, de Icabô. Foi-se a glória de Israel, porque levaram a arca do Senhor. E nós pensamos, pronto, agora acabou tudo. Levaram até a arca, o símbolo, né, da presença de Deus no meio do povo. Deus se esqueceu, né, disso tudo. Deus não faz questão do seu nome. Pelo contrário. Na sequência do texto, né, o que nós vemos é que no meio das cidades filisteias, né, onde a arca foi colocada, para começar, ela foi colocada no meio de templos pagãos. E o deus ali da região, que era um tal de Dagon, um falso deus, quando a arca foi colocada no outro dia, né, amanhecendo o dia, o deus estava prostrado no chão. Eles levantam o deus e no segundo dia, o deus não só estava prostrado, como quebrado frente à arca da aliança. Deus já estava mostrando, ele é superior. E vejam, não havia nada na arca. Não havia nada na arca no sentido dela ser um, um objeto, né, que tinha poderes especiais. O poder tão somente, né, vinha de Deus, que estava ali vindicando, né, o seu nome no meio daquela nação que era idólatra. E o que Deus faz então? Ele começa a trazer juízos terríveis sobre aquelas cidades. O texto diz, né, e é meio jocoso, hemorroidas, né, brotaram naqueles homens, ratos parecem que tomavam conta ali das plantações deles e nada dava certo. Eles começaram a mandar a arca de um lugar para o outro, e isso acontecia em cada cidade que a arca ia. Ponto de eles pensarem, olha, a gente tem que mandar essa arca embora, porque Deus de Israel está fazendo tudo isso conosco. E finalmente, né, eles pegam duas vacas que tinham bezerros, prendem os bezerros nas suas cidades e mandam, né, põem as vacas no caminho. Quem aqui sabe, né, que tem aí talvez um conhecimento rural, sabe que vacas, né, com bezerros não saem, né, de perto de seus bezerros, elas se voltam, né, e vão atrás e tentam achar os seus bezerros de qualquer forma. O texto diz, né, que as vacas pegaram um rumo e simplesmente foram para Israel sem olhar para trás, mugindo e berrando. Qual o ponto, né? Deus pegou ali um animal irracional, né, as vacas, e fez com que elas levassem, né, a arca de volta, depois de ter mostrado para aquelas nações que o Deus deles não era nada e mostrado que ele sim era poderoso para trazer juízo sobre aqueles homens, ainda que Israel não merecesse a vitória, ainda que Israel fosse derrotado, mas para mostrar que ele deveria ser glorificado, até mesmo pelos filisteus, que naquela ocasião foram usados como instrumentos. Os israelitas, né, deveriam ter entendido que a derrota deles, né, ou a vitória dos filisteus veio por causa, né, do seu pecado, que abandonaram a Deus. Mas os filisteus também deveriam ter entendido mesmo e se dobrado, né, a Deus, reconhecido que ele é Senhor.
Essa é a realidade, né, que Deus quer que nós entendamos aqui no Cântico de Moisés, né, ou nessa seção aqui da Escritura. Cuidado, né, que essa ruína está próxima. Deus mesmo lidaria, Deus mesmo faria vingança. E nós vamos à primeira passagem citada no Novo Testamento, que está lá em Romanos, no capítulo 12, Paulo falando ali com o pessoal de Roma, mas com todas as igrejas. Romanos, no capítulo 12, 7. Tem muito a ver também com o que o próprio Senhor Jesus colocou. A ninguém torneis mal por mal, procurais as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoará as brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu disse para vocês, na semana passada mesmo, ali na semana passada eu tinha intenções um pouco mais para falar sobre pastoreio, e justamente, né, no começo do capítulo 13 nós temos os ministros, mas como o texto bíblico talvez segmentado atrapalhe, né, a nossa percepção. Nós temos uma continuação no capítulo 13 que eu quero ler com vocês. 13:1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Agora vejam 3. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Até aqui. Não há, né? Vejam que o final do verso do capítulo 12, né, de Romanos nos fala: não vinguem, né, a vocês mesmos, porque Deus é vingador. Mas no capítulo 13, né, no verso 4, que nós temos, olha, a autoridade é ministro de Deus e ela faz então a vingança. E ela não traz, né, a espada em Deus para trazer juízo. Vejam que é a mesma realidade que nos é apresentada no capítulo 32 ou nesses outros lugares, né, que nós falamos. Deus é o Deus que vinga, ele mesmo faz vingança, mas ele levanta então instrumentos no mundo, né, para que façam a vingança. Muitas vezes esses instrumentos então estão na sociedade civil, são as autoridades civis, né, os governantes, os legisladores, às vezes, né, em casa, os pais, ou ainda, né, a liderança eclesiástica. Cada uma, né, tem seus poderes que devem ser obedecidos e temidos, porque eles também fazem então esse papel por Deus. Mas então vem o cuidado. O cuidado de que esses façam, então, segundo o que Deus ordenou. A autoridade civil, o magistrado, não pode fazer fora da vontade de Deus, porque ele é vingador e ministro de Deus. E se ele faz segundo os seus próprios desígnios, segundo a sua própria vontade, segundo o que ele pensa ser melhor, então ele é soberbo e altivo e não entendeu que ele está ali porque Deus o colocou naquela posição. Assim os pastores, assim os pais, qualquer autoridade, né? Mas aqui especialmente então o ministro, né? O governante civil. Vejam, né, a seriedade, o cuidado que é. Mas Paulo, né, não deixa de nos exortar. E o final do capítulo 12, né, é muito importante aqui para todos nós. Olha, não vinguem a vocês mesmos, porque minha vingança eu recompensarei. É claro, então, que fica patente, né, no final do capítulo 12, começo do capítulo 13, que caso, né, sejamos lesados, maltratados, traídos, nós devemos, né, buscar as autoridades para lidar com aquela situação. Nós não devemos, né, deixar de buscá-las. Nós devemos sim procurar isso, né, um bom juízo, uma boa justiça. Faz parte também de vivermos bem nesse mundo, para que essa autoridade lide, né, com o mal, puna o mal. Mas muitas vezes, né, essa autoridade não fará nada, porque ela é soberba e arrogante, ou ela fará até errado e dará, né, fará um favor para o que é mal e fará o mal para o que é bom, pervertendo, né, assim o direito e a justiça. E então, o que fazemos? Nos desesperamos?
Ficamos, né, sem chão, sem rumo nessa vida? Não. E é justamente o que ele está colocando no final do capítulo 12. Para uma igreja, né, perseguida, para uma igreja em dificuldades, para uma igreja, né, que sofria ali no meio, né, no centro do pior lugar que existia em termos de bestialidade, banalidades e idolatria no mundo, né, conhecido, um dos piores lugares, né, para dizer assim. Mas para que a igreja de Roma, né, e a igreja do mundo todo se fortalecesse no meio dessas situações, não se esqueça, Deus mesmo é vingador. Ele mesmo vai lidar e ele vai lutar suas batalhas. As batalhas que são dele, para louvor do nome dele, da glória dele. Não precisamos nos preocupar. Não precisamos, né, nos desesperar. Quando a justiça, né, falhar nesse mundo, quando os homens falharem nesse mundo, nós não precisamos nos desesperar. Quando você, né, então, for perseguido, judiado, ludibriado, enganado, e não houver, né, muito que você possa fazer, talvez você já tenha ido, né, para os meios legais, buscado, né, resolver o conflito, mas não há muito o que fazer. Não busque, né, justiça com as suas próprias mãos. Isso fica muito claro, né, por toda a escritura. Não somos nós, né, que fazemos a justiça. Não é, né, com a força do seu braço, mas confie em Deus. Então, qual a primeira coisa que fazemos? E é assim, né, que Paulo coloca nessa ordem, no capítulo 12 e 13. Antes mesmo de ir ao magistrado, vá a Deus. Vá a Ele que é o vingador. Vá a Ele que lidará, né, com justiça em qualquer situação. Se perseguido, se maltratado, se injuriado. Senhor Deus, tu sabes. Eu sou pecador, mas olha essa situação. Olha a maldade desses homens aqui. Quantas vezes nós temos cantado salmos que são exatamente isso? Aprendam, né, com o salmista, a falar exatamente dessa forma. Com temor e reverência e santo temor, então, né? Deus, eu sei que eu sou terrível, mas essa situação é péssima. Foram maus, né, contra mim. Venha, né, vingue, julgue isso, faça com que essa pessoa se arrependa, faça com que essa pessoa restitua e resolva, né, o problema que ela mesma causou, que ela fez, né, nesse mundo. E assim, né, Paulo nos recomenda, pelo contrário, né, ao invés de pensarmos que vamos sair na rua batendo nas pessoas, matar alguém, fazer justiça com as nossas mãos, qualquer custo, né, mostrar para o mundo que nós estamos certos. Paulo ensina, faça o bem. Se tiver, né, no seu alcance, no que tiver, né, nas suas possibilidades, faça o bem a todos. E o próprio Jesus disse, né, que galardão vocês têm se vocês fizerem, né, o bem só aos que te fazem bem? Faça o bem a todos. E lembrem-se que o bem não é ficar entregando florzinha, chocolatinho. O bem é cumprir a lei. Então, se a pessoa foi injusta e mentirosa com você, seja honesto, seja verdadeiro. Se a pessoa te enganou, te defraudou nos negócios, seja um homem de negócios honrado, faça negócios justos, cobre o preço justo, venda pelo valor adequado, seja lá quem for. Essa é a ideia bíblica de justiça, essa é a ideia bíblica de pague o mal com o bem. Não descumpra a lei em relação a nenhuma pessoa, mas faça o que a lei de Deus mandou, ainda que seja o seu pior inimigo. E é claro, até mesmo se for necessário, coisas então que tangem, né, o nível de caridade cristã, também podem estar incluídos nisso. Deus vai retribuir os inimigos e vai recompensar o mal, seja lá, né, daqueles que o praticarem. E ainda, né, que se alegrem por um pouco de tempo, achem, né, que estão por cima. Muito cuidado, né, para não ser você mesmo esse mal. Deus lidará com isso. Mas então, tão logo, né, no momento adequado, no momento correto, Deus virá com a vingança, lidará com isso, resolverá esses problemas. Não precisamos, né, nos apressar nessa busca por vingança. E assim, né, nós não precisamos ficar desesperados, mas esperançosos, tranquilos, né, mesmo em meio às mais difíceis e terríveis adversidades, porque Deus, né, vai nos sustentar quando oprimidos, né, especialmente quando recorremos a Ele. E 2, vamos voltar lá. Na sequência aí, eu vou ainda falar sobre a outra passagem mais adiante. Vamos olhar o verso 36 agora. Deuteronômio 32, 36. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá de seus servos quando vir que o poder deles se foi e não há preso nem desamparado.
Deus olharia para o seu povo, ele se compadeceria. Deus olhará com olhos de compaixão e de misericórdia, mesmo com aqueles que foram maus, né, contra ele. Esse povo que foi idólatra, que traiu, né, o Senhor. Mas vejam em que momento que o Senhor vai fazer justiça, quando vir que o poder dele se foi e não há preso nem desamparado. Quando finalmente, né, você cair na real, deixar de ser o tolo, né, que nós falamos alguns versos antes, e entender que você não é nada, e entender a sua posição nesse mundo totalmente, né, debaixo do favor, da soberania de Deus, da dependência de Deus. Quando o seu poder se esvair, você pensar que não é pela força do seu braço, como eu falava, né, há pouco, que você vai fazer, que você vai julgar, que você vai vingar, então Deus vai vir com misericórdia, com compaixão. Quando você entender que os seus falsos deuses não podem fazer nada por você, que o dinheiro, a política, a ciência, qualquer outra coisa que se levante no seu coração que esteja acima de Deus, a sua família, os seus filhos, os seus pais, o político tal, quando você entender que nada disso pode fazer nada por você, nenhum desses tem poder para essas coisas, quando nos esvaziarmos de nós mesmos e entendermos que nem sou eu, nem é o meu poder, nem é o meu braço, não é porque naturalmente eu fui agraciado com certas habilidades, então eu posso fazer várias coisas. Então o Senhor virá, te socorrerá, te ajudará nessa vida. Vejam, né, que às vezes e é aqui, né, que vem a soberania de Deus. Ele não tem parte com o mal, assim, né, diz a Escritura sobre o Senhor, mas ele permite então e ele reserva, né, às vezes misérias terríveis para nós. E nós não devemos nos desesperar mesmo em situações, né, pesadas, duras, horríveis, porque talvez seja justamente ele nos ensinando, ele nos fazendo confiar somente nele. Sigam, né, confiando em Deus e buscando e fazendo o que é certo. E Deus mesmo, né, irá até você, te alcançará, né, com a misericórdia dele. É uma promessa quase, né, nesse texto. Seguindo aqui, verso 37. Então dirá: onde estão os teus deuses, a rocha em que confiavam, de cujos sacrifícios comiam a gordura e de cujas libações bebiam vinho? Levantem-se e vos ajudem, para que haja para vós esconderijo. Deus continua, né, na mesma sequência do que ele falou ali no verso 36, onde vocês entenderem, né, que não tem nada. E aqui ele fala de modo jocoso, né, contra essas nações, com ironia mesmo. Cadê os deuses de vocês? Aqueles, né, que vocês confiavam, se fiavam, que vocês faziam até sacrifícios para eles? Levantem-se, peçam, né, para que eles ajudem vocês. Lembrem-se, esses falsos deuses não existem. Desde sempre a Escritura, né, se opõe e coloca dessa forma. São invenções terríveis dos nossos corações. E tão somente, né, são obras ardilosas do diabo e dos seus ministros. E quando sacrificam a outros, nós vimos isso nesse texto mesmo. Sacrificam a outros deuses, são a demônios, né, que eles sacrificam. Dagon pôde fazer alguma coisa por si lá no templo dos filisteus? Não, ele não podia fazer nada, tão somente ficar prostrado, porque ele não era nada, era vazio. Todos esses falsos ídolos, todas essas coisas que nós nos escoramos nessa vida, seja nós mesmos, seja o dinheiro, a riqueza, seja alguma pessoa, são ídolos. E se uma coisa, né, que o ídolo não falha, é em falhar. O ídolo tão somente pode falhar, porque ele não é nada. É assim, né, que Deus fala: vocês vieram, né, até mim e me provocaram a zelos com o que não é Deus. Não são deuses, não têm esse poder. Clamem a eles, vejam se vocês podem alcançar alguma coisa. E assim, né, o homem é humilhado, o homem é colocado na sua posição e entende-se, né, muito bem qual é então a nossa posição diante do nosso Deus, que é gigantesco, que é magnífico, que é único. Ele sim, né, é a rocha. Vão até atrás da rocha que vocês confiavam. Rochas, né, de sal que se esfarelam, enquanto a nossa rocha é uma rocha imutável, eterna. Assim, né, Deus se coloca.
São muitos textos, né, nos profetas que mostram, né, que os assírios, os babilônicos, as maiores potências, né, talvez descritas ali no Antigo Testamento, desafiaram, né, a Deus. Lembrem-se quando Senaqueribe, às portas, né, de Jerusalém, falando com o rei Ezequias por meio de um servo, fala, olha, e é exatamente o texto que nós lemos em Isaías capítulo 10. Quem são, né? Olha só, os deuses de tal lugar e de tal lugar, todos eles foram derrotados. Vocês acham que Javé vai defender e vai proteger vocês? Eles saem dali humilhados, o seu exército todo derrotado, sem Jerusalém ter sequer levantado uma espada, né, contra eles. Deus mesmo desbaratina todo o exército da Assíria naquela ocasião, né, em que eles foram contra Jerusalém. E assim acontece, né, com nação após nação que pensa, né, que pode confiar nos seus deuses, nos seus falsos deuses. Meus irmãos, de novo, não confiem nos falsos deuses que vocês levantarem no coração de vocês. Não confiem, né, nessas falsas esperanças que o mundo pode dar. Sobre qualquer coisa, sobre qualquer assunto. Esses falsos deuses não vão ouvir você no dia da calamidade, no dia da catástrofe. Confie em Deus. Ele sim pode te ajudar. No dia mais difícil, no momento mais sem esperança que você tiver, você pode recorrer a Deus, né, com esperança. E eu falo, né, sabe por quê, né? Nós estamos extremamente frustrados com o nosso casamento, ou extremamente frustrados, né, com o nosso trabalho. E eu já falei, nós podemos sim querer mudanças, nós devemos sim procurar melhores coisas quanto a ganho, salário, coisas nessa vida. Mas o desespero, a frustração que traz, né, murmuração, é tão somente porque você está colocando o seu coração no lugar errado. Se Deus for o seu sustento, então não há por que eu me desesperar em relação ao trabalho. Se Deus é o meu marido, então eu não fico, né, desesperado com o meu casamento. Eu tenho a quem recorrer. Já falei muito para vocês. Nós temos pai, nós temos mãe. Nós não somos órfãos nesse mundo. Nós temos um marido fiel. Nós temos aquele que é verdadeiramente o nosso sustento, mesmo nas coisas dessa terra, e ele se importa sim com tudo isso. Vamos continuar aqui no verso 39. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E ninguém há que escape da minha mão. Mais uma vez, né? Deus é único. Deus não tem rival. A Escritura sempre, né, se colocou monoteísta. O único e verdadeiro Deus. Sublime. Eu sou. Lembrem-se, né, do peso dessas palavras. Como Deus, né, se apresentou a Moisés. Como muitas vezes nos sermões em João nós temos visto que sim, Jesus Cristo, verdadeiro Deus, o Espírito Santo, verdadeiro Deus, eles sim coeternos, um com o Pai, um e o único Deus e o mesmo Deus. Não somente a Santíssima Trindade. Eu sou. E Jesus, né, se identifica. Eu sou eterno. Eu sou a rocha. Eu sou imutável. No princípio era Deus, e o Verbo, né, estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em Apocalipse, né, no capítulo 1, no verso 8, para falar, né, aqui da pessoa do Filho, quem ele é, né? Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir. O Deus Todo-Poderoso. É diante desse que nós estamos, da rocha eterna e imutável. Eu sou Javé, fala, né, sobre essa realidade, sobre a eternidade do nosso Deus. E todo olhar, né, para a realidade, todo olhar para o mundo, todo olhar para a história, sobre cada coisa que acontece na sua vida ou na história das nações, precisa ser entendido à luz dessa realidade. Deus tem todas essas coisas nas suas mãos e faz, né, conforme os seus desígnios e intentos, para todos os homens, em todas as épocas, em qualquer situação. É isso, né, que ele está colocando aqui. Não tem nenhum rival, não tem nenhum além de mim. Eu mato, eu faço viver. Eu firo, eu saro. Ele traz, né, as pessoas à vida. Ele condena pessoas à morte justa. Ele fere, né, aqueles que são contra eles.
e sara, né? Ele traz doenças, e é isso mesmo. Mas ele sara e ele cura na medida em que se arrependem e se voltam do seu mal. Oséias, no capítulo 6, esse talvez você conheça. Vinde, tornemos ao Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará. Feriu e nos atará a ferida. Saúde, a vitória, a vida estão sim nas mãos de Deus, mas na lida com o seu povo e na lida, né, com os maus do mundo, a derrota, a doença e a morte também estão nas suas mãos. Essas coisas não mostram menos poder de Deus no mundo. Pelo contrário, mostram que Deus lida com a injustiça, com o mal, contra aqueles que vão contra ele. Não há ninguém, né, que se compare a ele, não há ninguém, né, que escape das mãos dele. Ele sim, né, num estalar de dedos, lida, né, com toda a existência, com todo o universo, com todas as coisas. No verso 40, porque levantarei a minha mão aos céus e direi, eu vivo para sempre. Aqui, né, mais uma vez, uma figura de linguagem, um antropomorfismo. Deus, né, falando não tem mãos, mas ele dirige a sua mão para os céus, numa forma de juramento aqui, eu vivo para sempre. Deus, né, então jura. Nós vimos no Salmo 110, né, que nós cantamos. Deus jura, né, então, que faria, né, Jesus um sacerdote eterno e o colocaria, né, à destra dele e ele venceria todos os seus inimigos. E o juramento aqui é para trazer peso, como o autor de Hebreus nos explica também, explicando justamente o Salmo 110. Não tendo, né, ninguém maior para jurar, ele jura por si mesmo. Os homens não fazem assim, né? Todo juramento é por Deus, ainda que nós não expressemos isso. Mas ele jura por si mesmo, não tendo ninguém maior para jurar. E é para trazer peso para essa palavra. Lembrem-se do que eu falei no começo. É muito sério esse texto. É para você. É urgente e é grave. Deus jura. Verso 41. Se eu afiar a minha espada reluzente, e se a minha mão travar o juízo, retribuirei a vingança sobre os meus adversários, e recompensarei aos que me odeiam. Ele está afiando a sua espada. Ele está preparando, né, a batalha. Não que ele precise, né, de uma ferramenta ou um instrumento. Nós falamos isso bastante, né? Então a mão dele trava o juízo, ele pode fazer isso, né, com as suas próprias mãos, com a sua própria força. Ele mesmo, né, vai lidar com a maldade, ele mesmo vai trazer a vingança. O juízo, né, pertence a ele, está nas mãos dele. Não, Satanás não tem, né, esse poder. Satanás não pode, né, fazer nada nesse sentido de lidar com os homens. É Deus, né, que lida em última instância com todos os homens, é Deus que julgará cada obra, cada coisa que foi feita no mundo, como nós começamos a ver desde o começo desse texto. Vejam o peso, verso 42: embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne. Do sangue dos mortos e dos prisioneiros, desde a cabeça, haverá vinganças do inimigo. Uma descrição mesmo de uma guerra, de Deus independente do número, né, do poder, da grandiosidade, de nações, de pessoas que se levantem contra ele. Ele destruirá a todos. A espada dele comerá carne. No Salmo 110 também, que nós cantamos, e eu já falei para vocês como o Salmo 110 é glorioso e apresenta o sumo sacerdote Jesus Cristo acima de todos, o único perfeito, mas apresenta ele justamente assentado à destra de Deus e falando com todo o mal no mundo, todo o poder para isso. Se você olhar no seu boletim aí no 110, ferirá os reis no dia da sua ira. Ele dominará. Desde a cabeça, né, aqui no verso 42 de Deuteronômio 32, e no Salmo 110, os reis da terra ele ferirá. Ele dominará até sobre as potestades, até sobre os reis. Eu estou quase finalizando, mas vejam, muito cuidado. Talvez você esteja aqui na igreja, talvez você se diga povo de Deus, mas você não esteja no centro, né, do alvo da misericórdia de Deus. Pelo contrário,
E nesse caso restará apenas, né, expectação do juízo que virá certamente. Vamos abrir o último texto, Hebreus capítulo 10. E ele cita aquele verso 35, mas o apóstolo parece falar um pouco sobre toda a sessão. Mas ele faz um alerta especialmente à igreja. Hebreus capítulo 10. Vamos ler a partir do 25, seria mais adequado no 26, mas vejam. Não deixando nossa mútua congregação, como é de costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Verso 26. Porque, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Verso 29. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Até aqui. Meus irmãos, não caiam, né, no falso ensino, no falso engano de que o Deus mau, né, juízo e punições, e agora nós temos um Deus bonzinho, apático no Novo Testamento. O Novo Testamento inteiro, como em Romanos 12, Hebreus capítulo 10, e essa é uma verdade, né, colocada por toda a Escritura, deixa muito claro que nós temos um e o mesmo Deus eterno, e este Deus lida sim com o mal, ainda que esse mal se levante, né, no meio da sua igreja, ainda, né, que homens então pervertam a justiça e façam maldades e vão contra a lei de Deus, no meio do povo dele, Deus não deixará de exercer o seu juízo, pelo contrário, o que o autor de Hebreus, aqui no capítulo 10, está deixando claro, é ainda mais grave e mais sério. Agora, Cristo Jesus foi colocado diante de todos nós. Ele é aquele, né, Messias esperado, por meio de quem Deus exerceu misericórdia. Essa é a maneira como Deus exerceu misericórdia aos homens. E então, aqueles que vão contra Cristo, aqueles que usurpam, né, a igreja, o nome de Cristo, para praticar os seus atos maus, para viverem em maldade e desobediência, que não têm a Cristo como Senhor, ele é Salvador e é como confessado, e nós devemos confessar assim o nosso Senhor. E o senhorio dele fala sobre um rei que governa. Se você não está debaixo dessa autoridade, se você não obedece os seus mandamentos, tema. Tema. Porque porque minha é a vingança, eu darei a recompensa, e ele julgará o seu povo. Deus não deixará nenhuma obra, nem na antiga aliança, nem na nova aliança, sem ser, né, então, julgada. Por isso, nos atentemos. É grave, é sério, é urgente. O que devemos fazer? Mais uma vez, né? Nós sabemos que as nossas obras são más. Despamos, né? Tiremos de nós todo orgulho, toda jactância. Abandonemos, né, os nossos falsos ídolos, aqueles em que nós temos nos apegados nesse mundo, seja lá o que for, e tão somente recorramos à misericórdia do nosso Deus e confiemos no sangue de Cristo Jesus. Assim, nós teremos esperança nesse mundo. Assim, a gente vai ter sossego. Em Deuteronômio, no capítulo 32, no verso 43, o que acontece, né, com esses que confiam, o que acontece, né, com esses que têm essa salvação, porque confiam no Messias que viria, ou confiamos no Jesus que já veio, no Cristo que veio. Jubilai, ó nações, o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários retribuirá a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. Jubilem, expressem alegria, sejam felizes nesse mundo. Vocês não têm o que temer se vocês estiverem guardados em Deus. Pelo contrário,
Ele lutará as batalhas de vocês, ele será o vingador de vocês, e ele vai ter misericórdia de vocês. Alegremos-nos nele, alegremos, né, pela salvação em Cristo Jesus. Alegremos, né, porque não é pela força do nosso braço, não é assim, né, que conquistaremos o mundo, não é assim também, né, que chegaremos à misericórdia dele. Tão somente, mais uma vez eu reforço, confiemos, né, em Jesus Cristo. A palavra final do cântico, no verso 43, é a misericórdia de Deus sobre a sua terra, sobre o seu povo, que nós devemos, né, nos apegar. Confiemos, né, no nosso Deus e honremos a ele. Vamos a Deus mais uma vez em oração? Senhor, gratos porque o Senhor fala conosco por meio da sua escritura, porque o Senhor nos exorta, nos ensina, nos faz ver, ó Deus, os nossos erros. Ah, Deus, clamamos, Deus, o seu perdão. Clamamos, ó Deus, por pisarmos tantas vezes o sangue de Cristo e vilipendiarmos essa cruz. Não andarmos, ó Deus, em justiça, em retidão nesse mundo, nem, ó Deus, considerarmos os seus juízos. Nos perdoa, Deus, por sermos cabeça dura, orgulhosos, ó Deus, e idólatras tantas vezes. Tem misericórdia, Deus, do seu povo. Faça, Deus, com que nos voltemos com interesse para o Senhor. Faça, ó Deus, com que essas palavras, como um cântico mesmo, estejam na nossa mente, no nosso coração, para que te busquemos, para que te honremos, para que te sirvamos, ó Deus. Senhor, que nós não confiemos na força do nosso braço, mas que nós confiemos tão somente no Senhor. Mesmo, ó Deus, nas dificuldades e nas batalhas, que nós tenhamos o Senhor, ó Deus, como nosso vingador. E assim, ó Deus, vivamos nesse mundo conforme o Senhor quer que vivamos, e especialmente, ó Deus, jubilemos. Que essa igreja, ó Deus, que a igreja do Senhor possa ter alegria, Deus, nesse mundo. A satisfação mesmo de tendo sido alcançados com tão grande salvação. Não mais confiados no nosso braço. Não mais esperando o juízo, sabendo que nossas obras serão condenadas. Tendo o sangue de Cristo nos lavado. Tendo sido feito, Deus, justos por causa da justiça de Cristo Jesus. Que nós vivamos, ó Deus, dessa forma. Nós vivamos alegres, felizes, tranquilos, ó Deus, e sem desespero no Senhor. É o nosso clamor, o nosso pedido, que fazemos em nome dele mesmo, de Jesus Cristo, a rocha inabalável. Amém.